bom dia. Estamos aqui no Casa Mais, para apresentar um projeto nosso, do nosso escritório, que foi a reforma do prédio da OAB Seccional Paraíba, aqui na Rodrigues de Aquino. Para começar, vamos falar um pouco do que foi feito na parte externa do edifício, certo? Esse edifício ele é um edifício bem antigo já e tem cerca de 25 anos que não era feito trabalho de qualidade alguma. Então, o que foi feito lá fora, a gente teve cuidado de dar uma renovada na fachada, uma pintura nova, uma nova roupagem para a edificação. Tivemos o cuidado também de refazer calçada, a parte de iluminação de fachada, tratamento para retirada de infiltrações e todo o melhoramento na edificação em si, da entrada da edificação. Pois é, e já entrando na parte do hall, de acesso à sede, procurando sempre clarear e ampliar os espaços. A gente ficou meio limitado porque nós tínhamos o problema do pé direito, que era muito baixo e era laje. A gente não podia aumentar em nada o pé direito. Então a gente procurou trabalhar com o branco, clarear, porque a parede que existia aqui antes era uma parede escura. Então nós trabalhamos com pérola, jogamos uma iluminação, a efeito também nas estátuas que já existiam, só que elas não eram valorizadas. Então a gente procurou dar um tratamento a elas e jogamos um piso madeirado branco, também nessa mesma intenção, de trabalhar com o claro e ao mesmo tempo com o material nobre. Ao mesmo tempo em que fizemos toda essa intervenção, nós procuramos dar uma humanização na entrada, melhoramos o jardim, que existia um jardim, mas era muito pobre, então a gente deu uma melhorada nele. Também procurou dar uma clareada na própria apresentação do jardim, usando as coisas branquinhas, para poder dar uma levantada. E, enfim, foi dando uma melhorada na parte de recepção de entrada para o advogado, para dar uma melhorada no seu ambiente. Aqui na recepção, nós procuramos dar modernidade, porque o balcão existente ele estava em um estado já muito antigo e com várias condições de uso, e era uma madeira muito antiga, ainda no pau-marfim. Então nós procuramos jogar um granito, que é o material mais resistente, e o vermelho foi escolhido porque a cor da OAB é o padrão vermelho, então a gente trabalhou um pouco sempre com o vermelho em alguns ambientes. Vocês vão ver o vermelho aqui e também em outras áreas também da sede. E jogamos a iluminação de LED para dar o efeito, para dar um certo balanço no balcão e uma leveza a ele. E sempre clareando nas paredes e nos efeitos. Bom, aliado a esse balcão de granito, a gente teve cuidado de dar um tratamento melhor na parte de esquadrias, como vocês podem ver aqui. Existia uma esquadria já nessa parede que a gente não tinha condições de mexer, então a gente teve o cuidado de usar as réguas brancas na frente dela, que aí deu um efeito melhor, deu aquela escondida, deu uma levantada na própria recepção. Ao lado do tabique branco, que a gente usou para esconder a janela existente, então a gente instalou um painel, criou um painel de placa cimentícia branca, que deu uma valorizada no ambiente, né? Então deu assim, um aspecto de riqueza, ao mesmo tempo em que remeteu ao regionalismo. Existia já uma rampa aqui na parte da recepção, mas era uma rampa que estava em mau estado, o revestimento era inadequado e a própria escada que existia era uma escada de granito, então passivo de acidentes e tudo mais. Então o que a gente se preocupou com isso foi usar um piso madeirado que por si só é antiderrapante. Nós tivemos a preocupação de retirar a telefonista que se encontrava aqui atrás e criamos um estar e procuramos dar uma melhorada no espaço como um todo. Nessa parede nós colocamos o vermelho também, com a mesma ideia de sempre pontuar o vermelho em todos os espaços que a gente passasse. Porque existe o auditório aqui na frente e não tinha nenhum espaço onde a pessoa ficar nos intervalos das palestras ou até mesmo antes das palestras. Então com isso daí a gente deu uma melhorada grande nessa parte. E assim, para poder, no caso, ambientar esses espaços, então nós também procuramos assim também escolher os locais a que a gente ia intervir. Então trabalhamos com iluminação, que foi o carro forte do nosso projeto, para ampliar os espaços. Jogamos 2 luminárias pendentes madeiradas ao espaço para dar uma nobreza ao estar e poltronas
assim, sempre linhas retas, né? Acho que de acordo até com o ambiente que a gente estava trabalhando. Um tapete de sisal também, que é um tapete resistente e também não tem um custo muito alto. Então a gente sempre procurou moldar um pouco também ao que a gente estava querendo atingir, o nosso objetivo e também a questão dos custos. Bom, pessoal, chegamos aqui ao auditório, que eu acho que foi onde teve a maior intervenção nesse projeto. O auditório antigo estava bem mal equipado, as cadeiras eram muito antigas, eram as cadeiras que não tinham a menor ergonomia, eram cadeiras muito grandes, levando-se em conta o padrão das cadeiras de auditório de hoje em dia. E assim, apesar de elas serem grandes, não ofereciam conforto e ocupavam muito espaço. Então esse auditório aqui ele tem uma capacidade reduzida, em torno de 90 assentos, e a gente fez a substituição dessas cadeiras aqui e conseguiu ampliar para 130 assentos. Então houve um ganho muito grande em relação ao número de assentos, ganho muito grande com relação ao design, à ergonomia, isso pontuando só nas cadeiras. Aliado a isso, a gente fez o que? A substituição do carpete, que era um carpete que estava já muito desgastado, não era um carpete adequado ao alto tráfego. Foi assim uma coisa que fizeram sem muito estudo, era vermelho e estava muito desgastado, então a gente optou por um tom mais neutro, um tom de terra. Então a gente renovou praticamente tudo aqui, incluindo pintura, incluindo forro acústico, iluminação nova, cadeiras novas, carpete novo, e basicamente tudo refeito aqui nessa parte do auditório. Ele ficou um ambiente nobre. Eu acho que o carpete no tom castor, ele deu, no caso, o tom neutro ao ambiente. As cadeiras não ficaram agressivas no vermelho, né? E fora isso, as paredes eram muito brancas. Existiam as réguas que vocês vão ver, essas réguas aqui atrás, elas eram brancas, elas passavam despercebidas. A intenção da gente, no que a gente jogou a cor, era o quê? Realmente trabalhar com alguma coisa também na vertical, né? Então, assim, eu acho que o conjunto no final ficou muito bom. A gente deu uma valorizada nessa área aqui, criou um estar mais íntimo aqui na frente do auditório. Lá ao fundo a gente deu uma melhorada num jardinzinho que existia, um jardim muito precário, a gente deu uma melhorada nele, deu uma levantada e deu uma valorizada nessa área aqui que eu achava, assim, eu acho que estava faltando alguma coisa. Então, juntei com o Valéria, a gente resolveu aqui dar uma melhorada sem elevar os custos e criar um ambiente agradável que a gente pudesse ter aqui um local de contemplação, até pode ser dito assim, do próprio jardinzinho que a gente criou lá na frente. E também usar esse espaço como local para um coffee break, um local de apoio ao auditório, né? Tanto que a gente não encheu com móveis, com nada, a gente procurou deixar o espaço livre, pontuando apenas com um aparador, um conjunto de estado, de cadeiras, e assim, sempre colocando o espaço mais aberto e mais amplo para a circulação. E nós também fizemos uma intervenção, acho que assim, uma das intervenções que as pessoas estão mais assim admiradas com a mudança, que foi o elevador. O painel do elevador era um painel pintado, se eu não me engano, amarelo. A pintura que já tinha levado segundas camadas e estava horrível. Então o que a gente fez? Nós pegamos o revestimento madeirado, mas num tom mais escuro, que desse um contraste com o piso claro, e fizemos um painel nessa parede. As portas amareladas nós pintamos com a cor alumínio fosca. Estamos na cafeteria do quinto andar da sede e esse ambiente, ele estava inutilizado há muitos anos. Várias décadas ele foi utilizado como barzinho de final de happy hour, no final de tarde, onde os advogados vinham para cá para bater papo e colocar as conversas em dia. Mas fazia muitos anos que isso aqui não era mais utilizado para nada. Era um depósito e ele estava em péssimas condições de uso. Aliás, não tinha uso nenhum. E não tinha iluminação, estava totalmente degradado. Então, nossa proposta foi o quê? Foi dar uma nova atividade ao espaço.
E então pensamos numa cafeteria, porque é um local que hoje em dia está acolhendo as pessoas para uma conversa, né, para um bate-papo, e fica um local super agradável para se frequentar. E a nossa ideia foi continuar a mesma proposta que a gente vinha nos outros andares, uma integração do piso, de revestimentos, né, e tornar esse local super agradável como ele se encontra hoje. Então a gente trabalhou com piso madeirado, o revestimento dos pilares no madeirado mais escuro, tal como o do roda elevador, para dar aquele contraste. Fez uso de papel de parede para dar uma valorizada e tirar a monotonia da pintura branca que tem aqui nas paredes e tal. A gente criou o elemento aqui vocês podem ver da bancada aqui em granito, que vai servir como atendimento para esse futuro cafezinho. Banheiros, foi totalmente reformado. Então a parte de copa em si, com bancadas, com instalação hidráulica, tudo isso aqui foi renovado. E a gente teve aquela preocupação de ambientar esse espaço para deixar ele assim, como é que se diz, como ele é um ambiente pequeno, a gente estava procurando dar uma maior amplitude. Então a gente procurou umas mesas e cadeiras que ficassem mais acolhedores, mas de uma forma mais delgada, que não ocupasse tanto espaço, que aí você pode ainda circular entre as mesas aqui. Como é um ambiente pequeno, eu acredito que aqui esse espaço ficou muito agradável, ficou bem aconchegante. E assim, procuramos pontuar com detalhes. Fizemos um painel madeirado, onde jogamos os relógios com os 3 horários em Londres, Brasília e Nova York. Né? Assim, procuramos dar detalhes que engrandeceram o projeto. As luminárias, né, pendentes, trabalhando com 2 tipos de luminárias para não ficar aquela coisa monótona. Né? Agora, assim, o partido das mesinhas, são mesinhas madeiradas, cadeiras em tomzinho âmbar, para poder realmente combinar com todo o resto, porque o âmbar, ele combina com o madeirado, tanto o escuro como o claro, né? Então, eu acredito, assim, que no final, o contexto geral da nossa proposta atingiu o objetivo, era deixar o ambiente acolhedor e, ao mesmo tempo, bem clean, bem agradável e sem aquela sensação de apertado, que realmente o espaço ele não é muito grande, mas assim, ele ampliou bastante porque a gente tirou aquelas cores escuras que existiam antigamente aqui. Eu acredito que nosso objetivo foi atingido. Nós, quando fomos contratados pelo cliente corporativo, nesse caso, a visão do arquiteto tem que ser uma visão diferente quando ele é contratado por um cliente, no caso particular. Porque aqui a gente não está trabalhando apenas para um cliente, a gente está trabalhando aqui, no caso, com um corporativo. A gente tem que atingir o objetivo de agradar a várias pessoas ao mesmo tempo. Né? Então, nesse conceito, nós procuramos trabalhar sempre com tons neutros, com materiais nobres, né? na tentativa de atingir o nosso objetivo. No final, aqui, a gente foi muito feliz no resultado alcançado aqui dentro dessa entidade. E sem falar também que a gente só conseguiu atingir esse objetivo graças aos nossos parceiros, que realmente eles foram 10 em atender a gente e abraçar realmente a nossa causa, o nosso projeto, porque uma obra dessa fazer praticamente em um mês foi muito rápido. A gente conseguiu esse objetivo. O resultado final, como vocês puderam ver, foi muito satisfatório. Eu acredito que o nosso escritório conseguiu atingir o seu proposto, ficamos muito satisfeitos com o resultado final. O cliente também, principalmente o cliente, ficou muito satisfeito. E os usuários, a gente nota que os usuários perceberam assim, que houve a mudança realmente na edificação e todos, até onde podemos sentir, aprovaram muito o resultado final.